E aí, pessoal, eu sou o Caio Bonfalari e sejam muito mais do que bem-vindos a esse episódio mais do que especial do Rotina Quest, o podcast do Rotina de Mestre. Dessa vez, nosso tema aqui é como tirar suas ideias do papel e quem melhor para falar sobre isso do que o nosso queridíssimo Oblitai. Seja muito bem-vindo, se apresente para quem não te conhece, meu querido. Muito obrigado. Eu sou o Oblitai, @Oblitai18 em todas as redes sociais. Sou mestre de RPG de mesa, criador de conteúdo e agora tô brincando de publicar algumas aventuras aí. Bem legal. E, não menos importante, quem sempre está aqui conosco, o nosso queridíssimo Vini. É isso, estou de volta para gravar com novidades, hein? Agora sou mestre também, estou mestrando minha primeira mesinha, então tô aí com essa um pouquinho mais de noção de mestre agora para poder falar. Perfeito. Inclusive, um mestre bem sático, só um comentário adicional aqui. Bom, é culpa da campanha. Ele foi seduzido pelo poder já da mestragem. Foi. Você era o escolhido, ele não. Você jurou destruí-los. Bom, aqui, Blitai, trazer um pouquinho aqui o nosso bate-papo. Acho que é interessante antes da gente adentrar de fato aí na parte de tirar ideias do papel, de como você seu processo criativo. Cara, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer, na verdade, desde que eu acompanho o seu conteúdo. Cara, como começou essa brincadeira de RPG pra você? Quando que era um hobby? Começou a virar um trabalho? Conta um pouquinho pra gente a sua trajetória. Vamos lá. Hoje, inclusive, eu trabalho full time com RPG, cara. Hoje é literalmente a minha profissão. Legal. Em 2026, né, eu fiz essa transição. Mas eu já tinha jogado RPG algumas vezes na adolescência, ali na faculdade. D&D, não entendi nada. Eu chegava na mesa de D&D, tinha um paladino lá, os caras falavam tudo em inglês. Cara, que negócio doido, não entendia nada, mas tava lá. Eram meus amigos, a gente tava dando risada, a gente tava brincando. E eu comecei a jogar como hobby mesmo um RPG de apocalipse zumbi, cara. Nunca vou esquecer Legal. isso. Eu adoro essa temática, né? Não tinha nem sistema, assim, era sistema próprio de um amigo meu, mas a temática de sobrevivência eu sempre curti muito. Falei, cara, eu quero jogar mais isso daí. Meu amigo, a gente tava na faculdade já, ele começou a ficar ocupado, ele era o narrador. Falei, cara, eu preciso dar um jeito de jogar mais isso daí. E comecei a entrar em outras campanhas, e logo eu sempre achei muito legal no RPG a ideia de que você vai contar uma história, as pessoas elas vão se divertir com isso e mais, elas vão acrescentar coisas na sua história. Essa ideia do RPG de mesa pra mim, ela sempre foi muito legal. E aí eu vi uma situação em que eu poderia, de fato, contar algumas histórias que eu tinha, que eu já tinha pensado, que eu ficava sonhando, e ter outras pessoas, muito provavelmente amigos, acrescentando nessa história, dando mais vida a ela. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar narrar. Acho que, não sei, já tinha jogado umas mesas ali, uma mesa ou outra, nenhum sistema grande ainda, não tinha me aprofundado em nada. Falei, cara, eu acho que eu vou tentar. E narrei a primeira sessão, a galera falou que tinha gostado depois que acabou, falou que ia voltar na semana que vem. Na semana que vem ninguém apareceu. Mas eu não desisti, eu continuei. E dali pra frente eu comecei mais narrar do que jogar. E agora eu faço isso praticamente full time, só narro mesmo. São raras as vezes no ano ali que eu tô jogando alguma coisa como player, né? Mas, cara, a magia do RPG me conquistou logo de cara, assim. E mesmo quando era um hobby, eu sabia que era um negócio que eu gostaria de fazer muito. E a coisa ficou séria mesmo na pandemia. Porque antes eu jogava exponencialmente. Jogava uma mesa, 2 sessões, aí ele parava tal. Só que na pandemia, depois que eu me formei na faculdade, eu me formei em 2019. Em 2020, né, veio ali e acabou com tudo. Então quando eu me Você formei, é eu já tinha. advogado, né? Sou advogado. E Advogado. aí eu tinha, cara, gastado tudo que eu tinha pra abrir um escritório, né? Porque tinha aquela situação de que, cara, advogado tem que ter escritório. Todo o meu salário de estagiário de 4 anos, eu gastei pra montar um escritório. Montei em janeiro, final de janeiro. Março fechou tudo. Acabou. Nossa Acabou, senhora, acabou, cara. acabou. Cara, que Acabou, doideira. acabou minha vida. Perdi tudo, né? Fali, quebrei, lógico, né? Não tinha nem cliente ainda, e ainda mais que o escritório fechado aí que não ia ter mesmo.
E o RPG ele veio muito com uma válvula de escape, sabe? De tipo, eu fiquei muito triste quando isso aconteceu, né? Me derrubou, enfim, familiar doente também. E esse mesmo amigo que jogava D&D comigo, que narrava D&D Apocalipse, ele falou, cara, você tá meio mal, não sei o quê, vamos jogar um RPGzinho, você vai dar uma espairecida, vamos pensar, fugir um pouco da realidade e tal. E ali, na pandemia, nesse momento difícil, eu comecei a jogar toda semana, semanalmente. Virou foco do meu calendário ali, tal dia da semana já era dia de RPG. E depois disso eu nunca mais parei, porque aí eu comecei a narrar uma mesa grande, que foi a campanha mais longa que eu tive na vida até hoje, acabou no final do ano passado, durou 5 anos. E com essa campanha eu comecei a levar a sério, porque aí eu tava narrando a sério. Falei, não, eu tenho uma campanha grande que eu preciso concluir, então vamos ir atrás e vamos estudar. E a partir dali, nunca mais parei de jogar. Desde 2020 até agora, toda semana, pelo menos, uma sessãozinha de RPG acontece. Cara, Eu RPG vou, é. Falei, Vini, falei. Não, eu vou seguir nessa linha do que você estava falando. E assim, eu queria saber qual foi o sistema que te mais engajou, que te deu. Você falou, cara, isso aqui é muito bom, vou gerar conteúdo por causa disso. Qual foi esse sistema que te deu esse start do seu Eu conteúdo? tenho suspeitas. Pra virar criador de conteúdo mesmo, foi o Ordem Paranormal. Porque o pessoal que eu tinha, a minha mesa era uma mesa de Hogwarts RPG, que eu narrava toda semana. Teve época que eu narrei ela 2 sessões por semana. Era um negócio muito louco, assim. E eu gostava muito da lore inteira do Harry Potter e tal. É, então eu fiz essa mesa. E aí o pessoal que jogava, eles chegaram pra mim e falaram, pô, tem esse sistema novo, tava rolando o Segredo na Floresta, na época, na stream do Cellbit. Tem um sistema novo, falaram que vai lançar o material. Quando lançar o material oficial, você podia narrar pra gente. Queria muito ver você narrando um sistema mais voltado ali pra uma parada de terror, um combate mais sangrento. Porque no Harry Potter era mais roleplay, magiazinha e tal, né? Sim. Era uma outra pegada. Não, tá bom. Quando lançar o livro, se vocês me passarem o livro, eu tento ver alguma coisa. E aí, quando o livro ele finalmente. Aí eu passei a assistir as streams, a gente se reunia pra assistir, era mó legal. E aí gostava do universo. Quando o livro saiu, me passaram o livro, não comprei, me passaram o livro. E aí tinha um problema de que eu lia coisa do livro, explicava pra um. Aí no dia seguinte o outro vinha me perguntar a mesma coisa. Falei, putz, cara, aí você me complica, eu vou ficar falando, repetindo a mesma coisa toda hora. Vou gravar, já sei, vou gravar e vou pôr no YouTube. Nossa, E da quando vocês hora. tiverem uma dúvida, vocês entram lá e assistem. Foi aí que começou. Porque no YouTube eu já postava as sessões gravadas da campanha de Hogwarts RPG. De Hogwarts. E eu só Eu postava já só vi o alguns áudio. vídeos Era, era, dessa era campanha. seco. Tinha nada. Aham. Era o áudio lá e pra gente, era porque era mais pra gente deixar registrado, porque Era a só gente pra gostava guardar ali, muito. né? Ter uma lembrança É, depois e Era um tal. negócio de amigos, né? Pra deixar, olha, tá aqui. Total. Tipo assim, zero pretensões. Tanto que era só o áudio e uma imagem de fundo que tava lá. Zero, zero. E né, aí eu aproveitei que já tinha um canal lá, falei, vamos lançar esses vídeos lá. Só que eu tinha o detalhe que o YouTube fica público pra todo mundo ver, né? Então, postei o primeiro vídeo, mais de 1.000 visualizações. Falei, caramba, esse aqui tem, né? Tá estranho. Eu postava a mesa de Hogwarts RPG, tinha 12 jogadores. Aí os vídeos tinham 4 visualizações. Eu posto um vídeo de Ordem Paranormal, dá 1.000. Falei, nossa, tem alguma coisa errada aí, tá acontecendo, né? E aí comecei a conhecer gente nova por causa dos comentários e foi. Aí nunca mais parei de gravar vídeo também. Cara, O mérito do Ordem Paranormal é ter incluído muita gente no RPG no Brasil, né? cara. É impressionante. Até gente que não acompanhava o próprio Cellbit entrou nesse mundo por causa do Ordem Paranormal, né? É impressionante o crescimento que o Ordem Paranormal trouxe pro RPG no Brasil. Bizarro. É E incrível. para todas as esferas, né? Por exemplo, o pessoal sabe, eu não gosto de ordem, né? Mas eu sei como o produto é bom, eu sei como o pessoal é engajado, eu sei os benefícios que trouxe para RPG, né? É saber valorizar e reconhecer coisa ou outra, né? E aproveitando que a gente falou de sistemas e tudo mais, eu conheci você, Blitai. Na verdade, conheci você e o Lúcio lá do RPG Explorer numa mesa de Avatar, quando tava rolando, assim, Nossa, acho que bom, era. hein? Nossa, acho que era. 2024. Cara, acho que era Bem-vindos à Guerra, alguma coisa assim, com guerra no meio do Foi na nome. época do financiamento, né? Foi. Foi a minha campanha, prepare-se pra guerra. Isso, essa mesmo, essa mesmo.
Acho que era o Lúcius, você, a Mione e acho que tinha mais alguém, acho que era a outra moça. Ain, e Isso. o Marcolino tava na Marcolino. campanha. Foi bem legal. Eu não vi tudo, eu vi acho 2 episódios, tem que terminar de ver, Muito inclusive. legal, velho. E Sistema aí, bom, viu? gostoso. A gente tem a mesa também, do Bom Cinzas da demais. Guerra, é bem divertido. E aí eu falei, pô, legal, vou ver aqui o conteúdo do cara, comecei a ver, e aí comecei a maratonar os sistemas que mais me interessavam, né? E aí eu acho que hoje em dia, pelo menos, é impossível você falar de Oblitai sem você correlacionar a Tormenta 20. Eu acho que particularmente, e principalmente agora que eu comecei a jogar, é o seu conteúdo que eu mais vejo, assim, tranquilamente, porque assim, o Oblitai é impressionante, eu vi, né? Tem uma espada aqui, ela faz frente, eu vou fazer o vídeo dessa espada pros caras. É muito conteúdo que tem lá. Então, É o vício, né? eu vou te falar, eu descobri o conteúdo do Oblitar por causa de Tormenta, não foi por causa de Ordem Paranormal. Uhum. E foi justamente por causa disso, porque ele pega poucas coisas que as pessoas fazem vídeo, até porque eu também acho que, querendo ou não, a gente tem muito pouco conteúdo de Tormenta no YouTube, falando sobre lore, Isso é falando verdade. sobre o que tem nos livros. Tem muita live, muita stream, muita campanha, mas tem pouco conteúdo falando sobre as coisas do livro. E o Obletai faz isso, tá ligado? Ele pega, a ficha do Avatar de Valkyria, Sim. a gente tem a ficha da Shivara, a gente tem a espada, tem isso. Então era um conteúdo que pra mim me fazia falta. Eu queria algo que me explicasse alguma coisa, que me mostrasse esse tipo de conteúdo que eu quero e não achava. E eu achei no Obletai. Foi um dos poucos canais que eu achei que eu acompanho até hoje de Tormenta, é o canal dele. Não tem, E ainda digo não tem mais. outro, sabe? Aí, ainda sobre Tormenta, a gente tem o Oblitai lançando não, fez lá a aventura do Condenados, né? E aí, longe de me falar, que eu quero que você fale, Oblitai, o que é o Condenados, me fala, assim, não só o que é, mas eu queria saber um pouco do seu processo criativo, sabe? Tipo, eu tive essa ideia, vou fazer uma campanha, vou mostrar, não, quero fazer uma aventura. Quais as dificuldades aí no meio, o que você achou que foi mais fácil? Meu, por favor. Cara, é uma novela, viu? É só abrir um parênteses antes, a questão que você falou do Ordem Paranormal é muito verdadeira, porque eu comecei a pegar sistemas oficiais por conta do Ordem. Antes eu tinha uma certa preguiça ali de ler sistema de RPG, eu queria só jogar, fazer meu roleplay. E realmente, a importância do Ordem como material, ele é um ponto de entrada muito forte, né? Eu sou a prova viva disso. Eu jogava um sistema que era fan-made, simplesinho ali, só rolava alguma coisinha e tal. E conhecendo Ordem, eu conheci todos os outros, né? Aí entrei pro Tormenta, que hoje eu sou viciado, A família Jambô, apaixonado. né? Cara, e todos os outros também, né? D&D, Vampiro, esses mais clássicos, Cthulhu. Eu entrei depois do Ordem. Então, tipo, ele é uma porta de entrada, um chamariz muito grande, né? E o Sim. Tormenta, eu comecei a olhar ele com certa desconfiança. Fiquei tipo, cara, será que esse sistema é bom mesmo? Parece um D&D brasileiro, tem aquela síndrome do vira-lata, né? Eu fiquei, será que é Eu bom? tinha isso também. Nossa, Eu tinha cara, não esse aí também. sei. E olha aí onde chegamos, né? E a parada que o Vini falou sobre a falta de conteúdo, eu sentia isso também, né? Eu comecei a fazer por conta disso. Eu tava lendo as coisas de Tormenta e, cara, eu precisava conversar sobre Tormenta 20. Com alguém. Eu precisava falar. E não tinha ninguém Aquele fazendo meme, vídeo né? disso. Né? 90% do tempo eu pensava em Tormenta, e os outros 10% eu queria que alguém falasse sobre. Exatamente. Era exatamente isso. Eu falei, cara, como que ninguém fala disso aqui? Olha o que aconteceu na história, alguém precisa falar disso, cara. E aí eu comecei a gravar os vídeos eu mesmo por conta disso. E foi, né, nossa, a melhor coisa que eu fiz até hoje. E aí o Condenados, eu pensava assim, tem muita coisa em Tormenta 20, mas eu tava sentindo falta do principal, que é a Tormenta. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem várias aventuras maravilhosas, jornadas heróicas em Tormenta 20, mas nesse tempo atual do T20, são poucas que efetivamente se aprofundam na Tormenta em si. Então, a gente tem, por exemplo, o Coração de Rubi, que é uma campanha que lançou junto com essa nova versão do Tormenta, Tormenta 20, que se explora realmente uma área da Tormenta, né? Uma cidade dominada pela Tormenta. Mas fora isso, você vai achar coisas muito pontuais. Você não tem uma grande campanha que se aprofunda, que mostra realmente um Lorde da Tormenta a fundo e tal. E eu queria mais isso, eu tava sentindo falta disso. E ao mesmo tempo, eu queria uma campanha em que a gente pudesse testar conteúdos novos. Então, na época estavam
comentando ainda sobre as distinções, tinha uma ou outra na Dragão Brasil, e eu queria testar isso. E não dava pra testar isso numa campanha nível 1. Tinha que ser um negócio mais avançado. Falei, cara, eu vou... E aí eu pensei a mesma coisa do vídeo de Tormenta. Se eu tô procurando um negócio e esse negócio ele ainda não existe, eu vou fazer o mesmo. Coitado, mal sabia eu onde eu tava me metendo. E começou fazendo uma campanha própria, né? O Condenados ele existe até hoje lá no meu canal, tem a playlist Condenados em que nós jogamos no ano de 2023, se eu não me engano, no começo de 2024. E poucos episódios, eu falei, não, vamos começar uma campanha já no nível 8, já mais avançada, pra gente poder testar algumas coisas e explorar uma área da Tormenta. Aí veio a questão, né? Qual área da Tormenta que eu vou fazer essa campanha? No início eu nem tava pensando em publicar, tava pensando só em campanha mesmo, fazer uma live pro canal e tudo mais. E tem um dos meus reinos favoritos de Tormenta 20, que eu sou realmente fascinado por ele e é um negócio muito único, porque se for colocar no top 10 da galera geral, ele não vai nem entrar, que é Feudo de Trebuch. E não sei, cara, eu tenho alguma coisa com o lugar que eu gosto muito do que existe lá. E lá tem uma área da Tormenta, que é a área do Forte de Amaride. Falei, vou fazer minha campanha lá, porque o Lorde da Tormenta de lá é o Gatsfalífio, o Conquistador. Só pelo nome você não precisa nem conhecer. Pelo nome você já sabe que o cara é brabo. É sugestivo já, né, o nome? Muito, muito. E aí eu fui me aprofundando na história e vi que lá já teve uma batalha colossal e os heróis perderam. Nossa, cara, isso aqui é muito legal. Você tem... É um RPG de fantasia medieval clássico, heróico, e você tem registrado oficialmente na história que um grupo gigantesco de heróis entrou numa área da Tormenta e eles perderam. Cara, isso é muito sinistro, assim, é muito sombrio, porque vai contra o que uma história de herói, né, deveria se subverte ali um pouco o gênero. Talvez seja por isso até que eu goste tanto dessa história. Não, então vai se passar lá, mas como eu quero fazer uma campanha curta, eu preciso diminuir, né? Porque a gente sempre começa pensando muito grande e tem que ir aparando ali um pouco o horizonte. Falei, não, então vou fazer um clássico. Campanha de RPG clássica. Ou você começa numa taverna, ou começa numa prisão. É uma ou outra, não tem dessa. Não, então é isso. A galera vai começar numa prisão. E aí eu pensei na prisão porque é o seguinte. A Área da Tormenta é um lugar tenebroso, maculado, cheio de criaturas horrendas. Se você entra lá, provavelmente você vai voltar modificado, contaminado pela tormenta, muito perturbado, sem contar a alta letalidade do lugar. Sim, Considerando isso tudo, quem seria louco o suficiente pra ir lá de boa vontade? Ninguém. Ninguém ia lá. Quem que vai num lugar desse, cara? Jogadores malucos lá. Tipo, não faz sentido. Ainda mais como você falou, um grupo já foi lá e já perdeu, pra que alguém vai voltar lá? Deixa aquilo lá, né? Exato. Se você vai numa batalha colossal e perde, né, fica um trauma. Por isso que veio a prisão. Falei, pô, se tenha todo esse histórico e realmente não faria muito sentido os personagens irem lá de boa vontade, eu preciso criar uma motivação forte o suficiente pra convencer eles a irem lá. E aí veio a prisão. Falei, pô, eu vou fazer um lugar tão horrendo que os personagens vão estar presos que qualquer esperança de liberdade é melhor do que ficar lá. Até mesmo a liberdade e uma esperança da Área da Tormenta. Então esse foi o conceito inicial da campanha. A galera vai estar presa num dos piores buracos de Arton e vai ser oferecida para eles uma chance deles serem livres, porque era uma prisão perpétua ali. Então eu já dou um plot legal pro jogador, para ele desenvolver o porquê que ele fez de tão grave que ele foi preso perpetuamente num lugar horrível daquele, e já dou uma motivação crível para eles irem numa área da tormenta. Então a prisão, ela é o clichê, mas é um clichê que veio com um bom propósito, né? Ele tem uma motivação boa. E aí, explorar realmente a área da tormenta e tentar fazer jus ao pouco que ela significa. Então a galera parte nível 8 de uma prisão, vai até lá, e eu fiz a stream, cara. Na época, eu ainda tava conhecendo o sistema, eu até falo na live, olha, a gente vai jogar aqui, mas a gente vai aprender jogando. O melhor jeito de aprender RPG é jogando, errando, vendo o que ele tem pra oferecer. Então vamos nessa. E jogamos, reuni uma galera até que nunca tinha jogado Tormenta também, para participar da campanha. E fomos, cara na coragem, e fomos. E a campanha foi legal, assim, foi minha primeira aventura autoral dentro do cenário de Tormenta 20. Eu tinha gostado bastante do resultado.
E eu falei, cara, eu acho que isso aqui dá uma publicação legal, porque o Tormenta 20 tem a Iniciativa T20, que é um espaço Uhum. no site da Jambô, que eles permitem você publicar a sua aventura e ainda ganhar um cascalho em troca ali, se der certo, né? Falei, cara, eu acho que eu vou tentar, vamos ver. Mas aí começaram os problemas, porque tudo bem, a história, eu já tinha a história da live. Eu precisava passar ela pro papel de um jeito que outras pessoas que não são aqueles personagens pudessem jogar e se apegar à história mesmo assim. Precisava fazer de um jeito. Eu não sabia nada de diagramação, não sabia nada de revisão, não sabia, cara, nada de nada, assim. Eu escrevia num bloco de notas e no meu caderninho aqui de folha. Putz, cara, como que eu vou fazer? E aí começou a jornada, porque eu tive que aprender e ir atrás de muita coisa, né? Fui atrás de aprender diagramação, qual seria o melhor lugar. A iniciativa T20, ela fornece alguns dados Uhum. interessantes de aquelas paradas técnicas de recuo, de letra, de não sei o que, ajuda. Mas ainda falta você saber mexer num programa que faz isso, falta você ter as manhas e tal. Então foi um processo de aprendizagem muito grande, muito grande. Mas o pior de tudo foram as artes, cara. O pior foram as artes. Hum, Ali complicou. Eu ia bancar do meu próprio bolso, sem saber se eu iria ter retorno, porque eu se ia não, dar certo. não Aham. fazia nem ideia se alguém ia comprar aquilo. Tipo, não sabia nem que preço eu ia colocar, nada. Falei, cara, como que eu vou fazer isso? Porque eu vou tirar do meu próprio bolso um investimento que eu não sei se eu vou recuperar. Aí eu fui atrás de desenhistas mais iniciantes que ainda estavam começando a trajetória. Cara, fui atrás de um cara, eu paguei 100zão pra ele. Foi adiantado, pra ele começar a trabalhar na algumas artes. Falei, olha, eu quero assim, assado e tal. O cara me bloqueou e sumiu. Rapaz. Deu perdido no cara, velho. Eu já comecei no prejuízo, você tá entendendo? Eu já tava quebrando a Puta merda. cabeça pra Já aprender as tava. coisas. Saí no prejuízo de 100zão que o cara sumiu, cara. Respirei fundo. Pensei que. Eu sempre levo um lema pro RPG de mesa que é o seguinte: problemas são oportunidades. Se você tem um problema, você consegue Boa. tirar dali um roleplay legal, você consegue tirar uma aventura secundária pra tentar resolver aquele problema. E eu tento levar isso pra minha vida também. Pô, eu tenho um problema, como que eu posso tirar o melhor disso pra não desistir, né? Até Tudo porque o bem. pior já tiraram. Nossa, Dá Já pra cara, foi, fazer. é. cenzão de cara, É assim. pandemia, perde o escritório. O cara, quando você faz querer fazer um projeto, o cara te dá uma dessa, é complicado, cara. Foi Nossa, triste, foi triste. Eu pensei em desistir, assim. Falei, cara, eu acho é que complicado. é muito trabalho, vou largar a mão disso daqui. Mas eu tava empolgado com o projeto. Eu tava passando a live de uma forma escrita e fazendo aquela parada de escrever para que outra pessoa conseguisse. Aquele guia que você escreve para mestre de RPG, né? E tava sendo uma experiência legal. Escrever aquilo, eu compartilhava pensamentos que eu tive durante a minha experiência narrando a campanha. Então eu falei, não, vou ir atrás. Fui atrás de outro desenhista, que também estava começando. A gente teve uns desentendimentos ali, porque ele enrolava muito com prazo, demorava e tal. É difícil, cara. Achar Hum. desenhista bom é difícil. Tomei muito bolo já na minha vida. E aí, conseguiu. Entregou. Porque eu precisava de um cara que cobrasse um preço acessível. Então eu não podia exigir muito. Mas aí foi. Não teve todas as artes. Aí eu peguei algumas artes, inclusive do Canva, né? Aquelas que você assina o Canva e você Uhum. consegue pegar algumas imagens para usar de uso Uhum. comercial, então não eram, assim, eu não tinha as imagens perfeitas porque eu queria, mas tinha que dar, porque senão o projeto Quebrava um galho, né? ia ser Legal, engavetado, não ia legal. sair nunca. Então eu fiz o melhor que eu pude com as armas que eu tinha. E foi de muito tropeço, muito aprendizado, né? Essa parada técnica de aprender a diagramar, de escrever, aí não achava que estava bom, reescrevia tudo, voltava. Mas foi muito legal, porque ao mesmo tempo em que eu aprendi muita coisa, eu também percebi como que aquela campanha que eu fiz na live poderia ter sido melhor. Então, hoje, por exemplo, no que eu escrevi, eu tomaria decisões diferentes. Eu percebi que o final da aventura foi meio rushado na live. Então, na parte escrita, eu adicionei uma aventura a mais dentro da campanha por conta disso, para ficar Legal. redondinho. Percebi que naquela época tinham, de fato, na live pontas soltas que eu conseguia amarrar na escrita. Então, foi um aprendizado muito grande também de para aprender a escrever uma campanha, porque na campanha de condenados quando eu fiz para live, eu escrevi não um roteiro, fiz anotações, tópicos ali que eu queria levar para sessões, ficha de monstros e tal, mas não tinha um roteiro da campanha.
e escrevendo teve um aprendizado muito grande. Então, assim, foi difícil, mas valeu a pena, né? Tá aí até hoje. Felizmente foi muito bem. Todo mundo que pegou a aventura gostou bastante do Condenados, falou que, cara, jogou, se divertiu, ele queria já uma aventura mais avançada de nível. Ela é uma campanha que começa no nível 8 e vai até Nível o 8. nível 11. Então, você já não começa naquela de, pô, eu sou um camponês com um pedaço de pau nível 1, sabe? Você já começa com um certo histórico, Uhum, uhum. até para justificar o que de horrível, qual foi o crime horrível que você fez para ir parar na prisão. Foi mais pensando nisso também. Então, é uma proposta diferente. O Condenados ele vem com uma proposta diferente do que a gente tem das campanhas oficiais. E você efetivamente explora a área de Tormenta, tá? Você chega lá, você encontra, não vou dar muito spoiler, mas você descobre coisas importantes. E essas informações importantes são a que eu prometi na época continuar na aventura e que a gente vai continuar agora no ano de Na próxima. 2026 na campanha Coração da Tormenta, que eu vou expandir e, claro, futuramente, bem futuramente, vai virar também um material escrito, com certeza. Ó, deixa aqui, tá? Quando eu mestrar Tormenta, então, a primeira campanha que eu vou mostrar vai ser Condenados em homenagem ao Blitai, que veio aqui, então, ó. Vambora! Ah, E essa Vambora! eu vou jogar. Essa eu e vou essa jogar. você vai jogar. Boa sorte, que os Eu, melhores sobrevivam. Cara, eu posso voltar num ponto que você falou, tipo, a transformação que você teve que fazer na campanha para a escrita, né? Porque quando a gente narra, eu percebendo isso, a gente vai muito pelas decisões dos nossos jogadores, né? Então, nem tudo que a gente tá pensando vai ser daquele jeito. Então, eu acho que essa parte que você falou de transcrever a estrinha, transcrever a sua história pro papel para outras pessoas jogarem, que é o mais difícil, né? Sim. Porque você precisa entender as várias formas que esses outros jogadores vão agir, quais decisões eles vão tomar, o que eles querem fazer, o que eles não querem fazer, e fica mais difícil, porque quando você tá com seus amigos, seja os seus amigos, ou seja as pessoas que estão ali para jogar sua campanha, elas vão tomar umas decisões. Agora, outras pessoas em outros grupos vão tomar decisões completamente diferentes. E você precisa saber lidar com essas decisões para colocar no papel, para saber reger para onde a história vai, né? E é isso que é o mais difícil, né? Cara, é difícil, porque você tem que escrever escolhas, você tem que abrir opções ali pro narrador. Imagina que você tá pegando alguém que tá narrando pela primeira vez. Você tem que pensar nisso também como ela não é muito indicada, né, pela primeira vez narrando RPG, porque já é uma aventura de nível alto e tal. Mas eu tenho que pensar nisso também, né? Eu não posso excluir e deixar isso de fora. Então, eu tentei fazer com que não fazer uma coisa muito linear, né? Deixar aberto e Uhum. colocar quadros de aviso para informar para os outros mestres. Falar, olha, na campanha aconteceu isso, pode ser que na sua mesa seja diferente, tenta lidar de uma forma assim ou assado, e para as coisas voltarem no trilho. É uma aventura ainda muito linear, mas tem de fato opções de escolha, principalmente no final, que mudam muito, né, do resultado da aventura. Principalmente do que a gente teve live. Então foi uma preocupação e foram dias ali quebrando a cabeça para pensar alternativas, escrevendo coisas que podem ou não acontecer. E eu percebo, foi muito legal isso também, porque a gente consegue analisar as campanhas grandes que já existem e você pensa que loucura, né? O cara escreve uma Escrever campanha de tudo 300 aquilo, né? páginas, sabe? Uma campanha que vai um monte de nível e ao mesmo tempo ele tem que pensar em tudo isso. Em resultados diferentes, ele tem que pensar em jogadores, mestres iniciantes. É muito doido, cara. Você aprende até a criticar menos as outras aventuras depois disso. não, não, e também tem o lado, né, que assim, por ser um RPG, né, não é um livro. Então, você encontrar a linha tênue entre eu preciso da liberdade, mas o fio da campanha, esse aqui, Tem que seguir. nossa, deve ser difícil. Eu até comento, o pessoal às vezes fala, Caio, você tem vontade de fazer um sistema próprio e tal? Eu falo, sistema eu não tenho. Eu tenho vontade de fazer É. cenários, aventuras, isso eu tenho. E aí, ainda falando de Tormenta, eu queria saber assim, quando você estava escrevendo, você falou que gosta de encontrar em dificuldades, nos erros, oportunidades, né? Qual foi o momento assim que que vem à sua cabeça aqui agora que o jogador fez uma coisa que talvez ou seja tenha sido um erro deles ou talvez você falou, nossa, isso aqui foi totalmente e mudou completamente. Assim, tem algum evento, algum específico que você lembra que você fala, Caio,
esse aqui quebrou minha perna, sabe? Era um negócio lógico que eu não tinha pensado, inclusive, que era a galera fugir. Pô, a galera tava presa. Se elas vão ter uma chance de sair da prisão pra chegar na área da tormenta. E se a galera decidir fugir no meio do caminho? É verdade, é tão simples, né, gente? Ué, não, eu aceito a missão, tô indo, forte abraço. Desvia do caminho, vai embora pra outro lugar. E aí? E aí eu ainda pensei nisso e tentando precaver no sentido de colocar umas coleiras, né? No pessoal, pra que. Foi uma ideia que eu peguei do filme do Esquadrão Suicida, que eles têm Sim. uma Ah, bomba sim. na cabeça, se eles fogem, a cabeça deles explode. Eu pensei numa coisa mais ou menos assim. Mas, ao mesmo tempo, lá na live, a galera queria fazer testes para ver se eles conseguiam tirar essa coleira. E isso eu não estava preparado. Falei, então a galera vai saber que tem uma coleira ali, eles podem morrer, tudo bem. Chegou lá na live, eu quero fazer um teste para ver se eu consigo abrir a coleira, eu quero fazer um teste para ver uma coisa. E aí entra muito da gente ter referências já, porque Uhum. na hora da live eu até falei, tudo bem, você quer fazer um teste? A gente vai fazer, só que é o seguinte, se você tirar o número ruim no dado, você pode ativar a explosão da coleira mesmo assim e o seu amigo ou a sua coleira explodir. Você aceita esse risco? Você quer isso? E aí, se for, tudo bem. Então, vai muito da referência da gente, como narrador, manter a calma numa hora dessa de aperto e pensar, abrangendo a escolha que o jogador quer fazer, a melhor maneira de lidar com isso. Mas, cara, de fato, o RPG sendo uma história que você não escreve sozinho, Uhum. a chance da coisa ir pra 1 milhão de lados diferentes é gigante, né? E meio que isso que dá a graça no RPG. Até que não é tão Uhum. legal É. você combater isso, porque a ideia é essa mesmo, né? Então, Sim, sim. o que fazer, né? Aceitar e levar da melhor forma que der. É meio que isso, assim. Cara, assim, eu queria saber um pouco. Você falou sobre como foi essa. Vou falar novela no bom sentido, né? Fazer o Condenados em si. Novela. É, você falou muito sobre as dificuldades e tal, mas sobre o processo criativo do Oblitai, como que ele é? Eu digo assim, usando eu, por exemplo, eu gosto de começar de um ponto, como se fosse uma pirâmide, e ir destrinchando da forma que é, né? Normalmente, eu, pelo menos, eu gosto de seguir o que eu quero transmitir com essa história, o que eu quero, e aí eu uso isso como guia para escrever algo. Como que você faz isso? Você faz exatamente assim? O que te guia tanto, talvez tenha guiado Condenados, ou talvez você aprendeu e fez de outra forma agora no Coração da Tormenta, né? Que você falou que tá fazendo. Como que Sim. é esse seu processo? Eu gosto de sempre me apegar a duas bases, assim. O cenário e o principal vilão. Acho que são. Eu sempre começo por ali, porque são duas coisas que realmente dependem do mestre, né? Só o narrador que vai Uhum. efetivamente prolongar o vilão ou fazer o cenário brilhar. Então, são o que mais fica, digamos assim, a cargo do mestre. E eu começo por eles. Então, eu começo pensando, o cenário ele existe ou eu vou ter que criar? Se ele existe, vamos pesquisar tudo que der sobre ele. Vamos cavucar, achar todas as informações que existe. O Tormenta 20 facilita muito a nossa vida, porque tem o suplemento Atlas de Arton, que Uhum. é uma maravilha, porque Um ele traz xodozinho. tudo ali organizadinho, bonitinho, perfumado. É só pegar e ler. Então, facilitou muito minha vida. Essa parte do cenário facilita demais. E o vilão, né? Porque o vilão, ele tem aquele lance de que ele não pode aparecer só no final da aventura, mas ao mesmo tempo você tem que tomar muito cuidado ao colocar ele antes, porque ele tem que ser mais poderoso que os jogadores no início da campanha, senão não faz sentido eles enfrentarem ele só no final. Essa é uma parte, inclusive, muito difícil que eu ainda apanho muito, né? Que eu ainda preciso aprender muito a lidar. Mas são as duas bases que eu separo. Então, no Condenados foi isso. Eu peguei o Feudo de Trebuch, que era um cenário que eu queria trabalhar, porque eu já gostava muito dele. Então, cavuquei ele ali, decorei várias informações. E não é só ler as informações. É você ler, separando o que dá pra usar. Pô, eu acho que isso aqui é legal. Isso aqui tem uma descrição que eu quero usar na campanha, então eu já vou separar. É ler destrinchando mesmo, né? Já abrindo o que der. E pensar no vilão. O vilão dali era óbvio, mas nem tanto, porque a primeira coisa que a gente pensa no Condenados, numa área da tormenta lá do Feudo de Trebuch, é o Gatos Valif, o Conquistador. Só que o cara, ele tem uma das, tipo assim, top 3 fichas mais difíceis de Tormenta 20. E a minha campanha de Condenados, ela ia acabar nível 11. Então, esse não pode ser o meu vilão principal, certo? Porque não tem como, vai Uhum. ser TPK na Não certa. dá. Não dá, simplesmente não faz sentido. E aí que eu inventei um vilão específico
para essa campanha de condenados, que também vai aparecer no Coração da Tormenta, que é o protetor da Tormenta. Eu falei, pô, nada mais justo do que o Gats Valif, ele não coordena o império dele sozinho. Ele tem várias pessoas trabalhando para ele. Outros Lefou que ativamente estão lá na área da Tormenta. Então eu vou pegar um desses, vou fazer ele no nível 10, nível 11, e vou colocar ele para ser o vilão, efetivamente, o chefe final que eles vão enfrentar no lugar e rechear isso de escolhas. Então eu peguei e fui fazer esse vilão. E a partir daí eu começo a detalhar as fases, né? Ah, na sessão 1 eu quero que acontece isso daqui. Eles precisam ter um momento de apresentação, precisa ter um momento em que a gente vai explicar os testes do sistema, então eles vão ter que fazer algum teste para passar de algum obstáculo, algum conflito, que pode ser resolvido com batalha ou não. E beleza, sessãozinha 1 tem que ser aquela coisa mais leve, mas com um cliffhanger no final para deixar a galera curiosa também. Então eu tento pensar muito nisso. A sessão 2, normalmente 2 e 3, ela é mais para desenvolvimento do próprio cenário. Então você vai trazer informações, eu, né, pelo menos faço assim, trago informações do cenário, coisas que podem ser importantes. Eu gosto muito de colocar os foreshadow da vida, que são informações que você traz, que num primeiro momento ela não vai ter muita importância, mas lá no final eles se deparam com uma coisa e aquela informação apresentada lá atrás faz muito sentido. Então, então era isso que estava aqui e tal. Eu gosto muito de fazer isso. Então eu sempre tento plantar na segunda e na terceira sessão alguma coisa nesse sentido. E a gente vai desenvolvendo depois. Eu gosto de deixar uma brechazinha sem muito planejamento para trabalhar com consequências dos jogadores lá para a quarta, quinta sessão, ver o que eles fizeram, o que a gente pode fazer em cima disso, talvez até trazer algum personagem de background, de BG de jogador. Eu gosto muito de envolver isso, de dar uma importância pro que os jogadores escrevem e, lógico, se der como, a gente não faz milagre também, se tiver oportunidade, a gente traz esse BG para a história, para desenvolver alguma coisa. Não precisa ser nada muito profundo, mas eu gosto de trazer, nem que seja tipo um NPC que ele criou no BG dele, e que tinha alguma relação com aquele personagem, será que dá para trazer esse NPC para o que vai acontecer na história? Então eu gosto de deixar uma brecha mais ali no meio, final do meio da campanha para trabalhar um pouco de BG, e aí o final realmente traz o combate com o vilão que eu tinha planejado. Eu gosto muito de seguir um raciocínio parecido com esse, né? Lógico que em maneiras diferentes. Condenados é uma campanha curta, então muita coisa a gente tem que dar uma apressada, tem que correr um pouco e tal. O Coração da Tormenta, que é a campanha nova, é o contrário. Ela vai ser uma campanha longa. Então, muita coisa eu preciso abrir mais. Precisa fazer plots de meio e tudo mais. Então, tudo é um processo de aprendizado. Assim, eu aprendo muito. Sim. E eu tenho a premissa de que, cara, eu sempre tenho que fazer... A minha próxima aventura sempre tem que ser a minha melhor aventura, sabe assim? O melhor é sempre a próxima, não tem como. Se eu fiz uma coisa boa em Condenados, o que eu vou fazer em Coração da Tormenta tem que ser melhor, porque senão não faz sentido, senão eu jogo Condenados. Então eu me cobro muito nessa parada também. Mas eu gosto, a base que sempre deu certo pra mim foi essa, cenário e vilão pra começar, e a gente vai desenrolando dali. Eu queria pegar uma coisa que você falou antes do Condenados, que vocês começaram no nível 8 e você disse que muitos das pessoas que jogaram não tinham jogado Tormenta ainda. Eu queria saber como que foi lidar com isso, porque se você pegar uma pessoa que não conhece um sistema, você já falar, toma essa ficha nível 8, ela tem que aprender desde o 1 até o 8, entender como a ficha dela funciona. Como foi lidar com esse tipo de jogador na sua mesa? E como você vai lidar nessa próxima agora do Coração da Tormenta? Se tem algum jogador iniciante, né, em Tormenta, ou seja, o próprio sistema de RPG em Coração da Tormenta, e como vai funcionar? E outra pergunta também é se quem jogou o Condenados, as pessoas também vão jogar o Coração da Tormenta? As pessoas, né? Não os personagens. Sim. As pessoas vão jogar a continuação? Então, como que a gente lida? Lida rezando pra dar certo. Da mesa tinham 3 pessoas que nunca tinham jogado Tormenta e já entraram no nível 8. Eu, naquela época, anos atrás, acho que eu não sabia muito de Tormenta. É aquela história, a gente começa jogando achando que sabe muito, quanto mais a gente aprende, a gente tem a certeza de que não sabe nada. Então, não sabe nada. É assim, naquela época eu achava que eu sabia, mas, lógico, erros foram cometidos aos montes naquela campanha, né? Na live, erros mecânicos tem aos montes. E até hoje, não tem como a gente saber tudo do sistema, e eu odeio parar a live pra ir olhar no livro. Eu não faço isso nem a pau, não faço.
É assim, às vezes se tem uma coisa de consulta rápida, alguma coisa que eu sei onde tá, eu só não lembro, tudo bem, eu faço. Agora, se é uma regra que eu esqueci completamente, não lembro mesmo, eu invento na hora ali e a gente prossegue. Eu sempre coloco a narrativa em cima da mecânica, sempre. Eu acho que a graça do RPG pra mim, o que a gente vai lembrar são os momentos da narrativa. Ninguém lembra. Nossa, você Exato. lembra daquele dia que você Daquela acertou a regra. mecânica lá? Ninguém faz isso. Você lembra do momento que aconteceu. Então, narrativa em primeiro lugar, foi assim que eu lidei. Falei, galera, se vocês não souberem o que fazer aqui, se vocês tiverem dúvida, vamos perguntar. Se eu souber, eu respondo. Se a gente não souber, vamos aplicar o que é melhor para a narrativa do momento. E não tem problema, a gente segue assim. Então foi. E a gente vai aprendendo também, porque. E fazer live é muito legal por isso. Tem várias pessoas que assistem que sabem muito mais de Tormenta do que eu. Muito mais, muito mais, muito mais. E a gente vai aprendendo. A pessoa fala, não, essa regra aí dá uma olhada na página tal. Vai falar que o teste permite isso. Pronto, a ajuda tá ali. Eu não vou nem olhar a página. O cara falou, eu acredito, vou conferir depois da live. Aí depois eu vou lá e olho. Mas a galera ajuda muito. Só te cortando, sem mencionar também que a gente tem que. O pessoal esquece que nós, criadores de conteúdo, a gente está exibindo ainda um produto. Se não tá legal para quem tá assistindo, Pra quem assiste. não vai assistir. E ficar parando para ver regra é o afasta público, assim. Não, Sabe? total. É, Total. Faz nem Eu sentido. vou cortar um pouquinho também. É que igual eu comecei a mestrar Coração de Rubi, foi o que eu falei pro pessoal. Eu falei, olha, vai ter alguma hora que eu vou errar alguma regra, eu vou errar alguma mecânica, e tá tudo bem. Lógico. Depois eu consulto, vejo se tá certo, se tá errado. Se tiver errado, na próxima a gente corrige e faz certo. E assim vai indo. Pra não precisar ficar, igual você falou, não precisa ficar parando pra consultar. Sim. A gente segue, depois a gente vê se tá errado e faz certo a partir daí, né? A ideia é essa. E a gente aprende assim, né? Sim. Porque tem muita regrinha que, quando você lê, pegando o livro, você não dá muita atenção porque você acha que não vai Não ser vai importante. usar. Não vai usar. Você fala, putz, cara, uma das primeiras eu nunca esqueço, porque depois eu utilizo do jeito que eu fiz na live e não do jeito que o livro fala. É atacar na diagonal. O Tormenta 20 ele não permite que você dê um ataque na diagonal. Chegou na hora da sessão, eu li isso no livro, mas, cara, você acha que eu vou lembrar que dá pra atacar na diagonal? Pra mim, corpo a corpo, você tá ali, Tolkien encostou. Eu também, pra mim é isso. Aí a jogadora chegou ali na diagonal do Tolkien e falou: pode atacar daqui? Pô, pode, vambora. Depois que eu fui descobrir que não. Falei, cara, vamos adotar isso pra sempre agora. Chegou ataca na diagonal, você encostou o Tolkien? Ataca, seja feliz. É isso. E vambora, sabe? E a gente só aprende isso jogando. Nunca vai aprender isso só estudando o sistema. Então é algo normal. Tem gente, óbvio, em live aparece de todo mundo, né? Tem gente que aparece e xinga. Eu já recebi muita crítica dos meus vídeos com as pronúncias, que eu pronuncio Putz, algumas eu vi errado. você falando isso ontem num vídeo que eu tava assistindo. Acontece. Eu lembro que de muitos vídeos você iniciava falando, ó, não vou saber pronunciar do jeito certo, Nossa, vou pronunciar sim. do meu jeito. Qual que foi? O Asger, eu acho. Ele, não sei mais falar Asger, vou falar isso aqui, tamo junto. Asger. Pô, e foi um negócio que quando eu entrei pra fazer vídeo de Tormenta 25, quando eu tava começando, eu fui muito criticado. A galera me xingava mesmo. Sem dó nos comentários. Tem gente de tudo. O vídeo tá lá, todo mundo vai poder ver. E muita gente, apesar do canal se chamar Oblitai, muita gente se sente no direito de, né, ir lá e achar que pode Falar comentar o que quiser. né? E é muito engraçado, porque eu já tive a oportunidade de conversar, tirando o Saladino, eu já conversei com todos os criadores de Tormenta 20. Com todos. E muitos, em oportunidades que eu já tive de conversar com eles em live e tal, eu faço questão de sempre perguntar isso, da pronúncia, para deixar lá registrado que o autor do sistema tá falando que você pode pronunciar como você quiser. Do jeito que... Então eu faço questão. O Trevisan fala isso direto, né? Ele fala, fala do jeito que vocês quiserem, pronto, não tem essa. Eu conversei com o Cassaro recentemente sobre o Fulgor dos Deuses, e aí tem aquilo, né? Tem gente que fala Arsenal, tem gente que fala Arsenal. E aí, Cassara, ele fala, cara, o cara veio de outra dimensão. Você acha que na dimensão que ele veio tinha a pronúncia era uma dessas duas? Era outra completamente diferente. Fala como você quiser, sabe? Mas tem gente que liga pra isso, né? Enfim, só pra gente não perder o foco na parte dos levels. A gente foi errando, foi aprendendo com o tempo, a gente erra até hoje, faz parte. E cada vez mais a gente vai aprendendo do sistema e corrigindo quando der. Fica de aprendizado, né? Tem one-shots de sistemas que eu realmente falo, galera, a gente vai jogar aqui...
tentando ensinar o sistema. E nessas a gente tenta prestar um pouco mais de atenção. Agora, tem campanhas que elas são entretenimento, a gente tá lá pela aventura. E eu não tenho compromisso de ensinar a galera a jogar. E eu tento deixar isso o mais claro possível. Condenados foi um desses, Coração da Tormenta é um caso desse, porque a gente vai começar nível 12, então já é um negócio muito mais avançado, sabe? Nível 12, o Tormenta ele já começa a ter uma lista infindável de poderes, de magia, de um monte de coisa. É realmente muito mais complexo. Eu fazendo a configuração das fichas no Foundry, eu quase fiquei louco, meu amigo. É muita coisa, é muita coisa. É muita coisa. Eu fiquei 2 dias para subir cada uma das fichas no Foundry, para passar do PDF pro Foundry. Então, tipo assim, não é fácil. E eu não se apegar muito a isso, né? Você falou sobre ter jogadores que jogaram Condenados e vão jogar Coração da Tormenta. Teremos, não vão ser os mesmos personagens, muitos dos personagens eles foram para outros lugares, outros caminhos, mas os jogadores vão voltar. Então a gente tem, de quem participou dessa campanha, eu acho que só tem um que não vai participar de Coração da Tormenta, que é o Roberto, mas a gente tem a Grazi, que ela fez a Asterin lá no Condenados, e ela vai estar agora jogando de Paladina Kalyanak. A gente vai ter a Gi e a Iris, que jogaram no Condenados também. A Gi jogou de Gaia, que era uma druida. Agora ela entra em Coração da Tormenta jogando de Inventora. Ostion, a dela é muito louco, inclusive, porque ela vai ser uma chefe de cozinha Ostion, que não sente gosto, nem cheiro, nem nada. Isso é muito bom. Ela é muito criativa, muito criativa. E tem a Iris, que ela jogou em Condenados com um Minotauro. Eu acho que ele era guerreiro, tinha um arquétipo de ser o herói medroso e tudo mais. E agora ela volta pro Coração da Tormenta jogando com a Soma, que vai ser uma arcanista bruxa, focada ali em estudos da Tormenta e coisas do tipo. A galera tá muito massa nisso. E a gente tem o que entrou por último, por um pedido meu, porque eu queria muito ver essa classe em ação, que é o Max. Ele jogou o Condenados como... O que ele jogou Condenados? Ele era um guerreiro, se eu não me engano, também. Mas eu não lembro qual que era o personagem dele, pra dizer a verdade. E agora em Coração da Tormenta ele volta com a nova classe variante do Nobre, que é o Vassalo. E o Vassalo ele tem ele é uma classe muito diferente, porque você precisa ter realmente um contexto da campanha que cabe um vassalo. Porque ele funciona de um jeito muito diferente. Qual que é a ideia? O vassalo, ele é aquele personagem que começa sendo um cavaleiro escudeiro ali, uma pessoa que nada, e conforme a campanha avança, ele vai subindo na hierarquia do reino. Até que no final, no nível 20, ele vira o imperador do reino. Então não é qualquer campanha que cabe isso, né? São campanhas que realmente existe uma hierarquia real, ou senão você vai ter que fazer uma baita de uma gambiarra ali para encaixar esse avanço e tal, ou só ignorar os títulos e deixar eles, só pegou o poder ali e segue. Mas não é tão fácil assim, porque tem reino no meio, a mecânica de domínio e tudo mais. E eu pensei que nessa campanha específica do Coração da Tormenta, o vassalo ele ia encaixar muito bem. E eu sou apaixonado pela classe do Nobre, e essa classe do Variante também, nossa, me conquistou demais. E o Max, ele jogou no Condenados justamente porque ele era a pessoa que eu tinha contato próximo que mais sabia de Tormenta. Então eu coloquei ele em Condenados, lógico, para jogar com ele, mas também estrategicamente, porque se eu tivesse alguma dúvida na hora da campanha, ele ia me socorrer. Foi meio que essa a ideia no Condenados. Agora, em Coração da Tormenta, ele volta, aí agora mais como um agradecimento por ele ter participado lá atrás também, para se divertir junto com a gente com essa classe tão maneira que é o Vassalo. E, querendo ou não, o Vassalo ele tem um certo protagonismo ali, por essa questão de subir na hierarquia e no final ele virar rei, virar um imperador. E eu acho que Trebuch encaixa muito nessa campanha, o Vassalo principalmente, porque a ideia é fazer com que Trebuch se reúna novamente. Na lore do Tormenta 20, Trebuch já foi um reino, e lá atrás, com vários problemas, ele acabou se fragmentando em feudos. E agora eles estão distantes uns dos outros. E a ideia da campanha é reunir todos esses lords feudais aí, esses senhores feudais, novamente num reino. Então o Vassalo ele encaixa muito bem. Lógico, o jogador ele vai ter uma responsabilidade a mais para ter que reunir tudo isso? Vai. Mas eu acho que encaixa legal, a gente vai descobrir como que isso vai se desenvolver na campanha efetivamente, mas eu acho que tem tudo para dar certo. Então tem todos esses jogadores de Condenados que voltam agora. E o Roberto, que era o último jogador de Condenados, ele não vai entrar no Coração da Tormenta,
Primeiro porque o personagem dele na campanha que nós fizemos em live teve um desfecho muito legal, mas agora a agenda aí também nos complica Uhum. bastante, né? E a gente vai seguir sem ele, mas tem vários jogadores novos que vão entrar para somar, porque vai ser uma campanha de nada menos do que 8 jogadores. Então, Caraca. eu quero ver o caos reinando na mesa. O cara quer fazer o Vingadores do RPG. Vai ser, Não, cara, ó, vai pra ser ser o justo, caos. são 8 jogadores ativos, né? Tipo, só vai ficar mudando quando um entra, o outro, né? Acho que a única campanha que eu vi com mais do que isso que eu assisti, não tô falando que não tem, tá? É Sim. aquela de Skyfall, o episódio A Guilda, que o Pedroca botou 16 jogadores numa Nossa sala senhora. só, cara. Maluco de pedra. É loucura, né? Loucura. Não, É, doideira. E só pra gente fechar, Blitar, uma última pergunta aí, mas que eu acho Vamos que lá. tem toda a relação com a Trazene e tudo mais. Beleza, acabou o Coração da Tormenta, lógico, tem muito tempo aí para acontecer, não vamos, né, colocar a carroça na frente dos bois e tal. Mas assim, se fosse pensar, além de Tormenta, tem alguma história que você fala, putz, cara, esse cenário que eu gosto bastante, se fosse para tirar a ideia do papel, investir um pouco mais de tempo aqui, qual seria? Seria de ordem mesmo? Ou você fala, pô, já fiz muito de ordem, quero ir para outro? Tem alguma. Qual a fagulha que está mais perto aí de você, talvez, um próximo projeto? Cara, o de Tormenta eu tenho muitas ideias ainda. Eu sou apaixonado no cenário, tem vários lugares que eu queria fazer aventuras diferentes. Aslófia, que Uhum. é o Reino dos Mortos, eu acho que dá uma campanha muito legal. Tô até muito martelando na minha cabeça a inspiração pro Piratas de Kubar, uma campanha legal. marítima lá em Legal. Tormenta 20 de pirata, de batalha naval e tal. Então são duas campanhas que eu gostaria muito de seguir. Tem mesa comissionada que eu já faço com plots mais ou menos parecidos em reinos, que é o... Eu tenho uma que se chama A Morte de Scar, né? Scar é um dragão Hum. rei em Tormenta 20, né? O líder de Scar Shantalas. E a gente tá numa campanha lá muito legal com ele e tal. Mas se for pensar em outros sistemas, aí a coisa vai longe, né? Porque eu tenho aberto cada vez mais grade no meu canal para colocar sistemas diferentes, né? Que eu não tinha tido Uhum. contato ainda e que me chamam muito a atenção. Então, desde campanhas oficiais, como a de Cthulhu, que tem várias campanhas que são muito premiadas, isso sempre me chama atenção e tudo mais. Adoro Cthulhu, velho. Nossa, Nossa, Cthulhu é muito bom, velho. é Não tem como diferente, não. né? Não tem jeito. Mas eu gostaria muito de fazer uma de Daggerheart, cara. Daggerheart foi um sistema que Boa. saiu no ano passado e que eu gostei demais, assim. O sistema é muito divertido, muito gostoso de jogar. E eu tenho altas ideias aí também para fazer campanhas em Daggerheart. Eu acho que ele propicia muitos momentos divertidos, assim. Ele é muito fácil de se jogar e você fica com vontade de jogar mais. Então, Daggerheart eu partiria um pouco para isso, mas meu coração tá em Tormenta, não tem É jeito. tormento. Deixa eu aproveitar. E você, Vini? Se fosse. Coração de Rubi. Vamos aproveitar o nosso roxo aqui, ó. Coração Hum, de Rubi, você tá mestrando. Um outro sistema, talvez, uma coisa, uma ideia, uma fagulha. eu já tenho em mente um sistema que eu quero explorar muito, que é Cosmere. Eu acho Hum, que o universo do Brandon Sanderson é gigantesco, é muito bom, tanto que ele tá segurando o máximo para vender esse sistema para alguma Netflix da vida, uma HBO para fazer série, porque ele quer um negócio muito, muito, muito certinho. Então, mas é o que eu falo, eu sou muito cara do livro físico, então eu tô eu esperando também. meus livros físicos de Cosmere chegar para realmente ler ele mais profundamente, para poder entender o sistema, para aí sim fazer uma campanha, pegar pelo menos aquele livro de campanha que vem do próprio financiamento, não, Pisa da pré-venda pedras. que teve, isso, o Pisar Isso, Pedras, é aventura e pronta, né? jogar Isso ele aí. para aprender completamente o sistema, sabe? O Cosmere é um sistema que hoje eu tenho muita vontade de aprender e jogar ele. Além de o de Duna, que é um Hum. sistema do 2D20 e tal, e o Fallout também é RPG. O de Duna também eu tenho bastante interesse em dar uma olhada. Você quer saber qual é o meu? Eu tenho uma Qual? ideia que Vai. eu vou ver se eu trago pro canal ou não, mas eu quero muito fazer um de Fábula Última mesmo. Ah, Só esse eu que eu adoro. queria fazer um Frostpunk. Não é um steampunk, é fazer uma Ah, legal. campanha Gosto. ambientada totalmente no gelo, com essa ideia de que as máquinas estão vencendo e que existe briga por calor, por energia na parada, sabe? Então, Legal, Gosto. Gosto muito. manda legal. mais as corporações, as famílias
seja os clãs, não sei, que tem mais calor, que tem mais poder do fogo. Eu tô pirando uma dessa, eu vou escrever algo aí. Gosto muito, gosto Massa. Cara, bom, pessoal, acho que o episódio foi esse, foi bem legal. Oblitai, muito obrigado pela sua presença, agradeço imensamente. Te convido para vir mais vezes aqui no canal. Quando eu tomar vergonha na cara e parar de falar mal de ordem e ler ordem, aí eu vou te trazer aqui para falar um pouquinho mais também de ordem aí no canal. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço demais. Meu LED bugou ali, ó. Eu agradeço muito. É um prazer, tá? Quando você quiser, a gente volta aí. Falar de RPG, eu acho que tá entre os top 5 coisas que eu mais gosto de fazer. Então, vambora. Quando for pra vir de ordem, eu venho trajado. Eu vou colocar uma pimentinha aqui. Quer saber, Oblitai, como colocar ele em ordem? É. Chama ele pra jogar. Chama ele pra Vambora. jogar uma mesa de Opa. ordem. Já. Fala assim, ó. Vamos fazer uma mesa de ordem com o pessoal do Rotina aí pra você entender como funciona a ordem, entendeu? Cara, e eu tô com uma ideia boa pra uma campanha curta de ordem, hein? É isso Aí, chama a gente, Vambora. chama a gente Tá, aí que a gente Nossa. joga. Dá pra fazer, Fechou. dá pra armar. E eu queria falar pro pessoal que Coração da Tormenta começa dia 2 de março, tá, pessoal? O dia 2 de março, bora colar lá no canal, @Oblitai18, que a campanha vai começar já nervosa, já vai começar com tudo aí. Boa, se inscrevam no canal do Oblitai. Vou deixar um gancho aí, ó. Vão ver os vídeos dos personagens. Tá tendo a apresentação É, dos personagens boa. lá. Muito legal. As artes maravilhosas dos personagens. Tá muito legal de ver os vídeos. E se você for um vagabundo preguiçoso que não quer escrever Oblitai lá, eu tô deixando o link aqui embaixo. Clica que você vai ser direcionado pra lá. É muito mais fácil. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado pela atenção. E eu vejo todos vocês no próximo nível. Valeu!